Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, mas na prática, tá? Não é a parte teórica, não. A gente vai falar de escopo de variável. Como que escopo de variável funciona na prática? O que o bloco de verdade quer dizer, o bloco de execução quer dizer dentro do computador, tá? Então vamos... Já deixa eu abrir aqui o VS Code. Vamos direto lá para dentro, tá? Deixa eu criar aqui uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de teste. Nome bem criativo. Chega um momento que tem tanto teste no teu computador que tu não sabe qual é o teste da vez. Eu vou ver aqui, criar um novo arquivo. O nome dele vai ser teste também. Porque a criatividade está de sobra hoje. E agora a gente vai passar aqui os padrões de biblioteca de C que a gente precisa carregar, né? Basicamente são dois. Standard IOs, que é as entradas e saídas, que é para funcionar teclado e tela. E a questão das bibliotecas padrões, que tem as funções básicas ali do C que a gente precisa, tá? Então já vamos passar isso aqui já. Deixa eu achar aqui o... Vamos dar um include. Isso aqui, já vou abrir um parênteses rapidinho, tá? Só nessa questão aqui, ó. Principalmente que se você está começando a estudar C agora, isso aqui não é estúdio, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com estúdio. Isso aqui é a união de duas palavras, tá? Quais são as palavras? É standard, no inglês significa padrão. Qualquer coisa standard no inglês é padrão. E I/O é entrada e saída. Só que ela tá junto aqui, então é standard I/Os, tá? Tanto é que quando você carrega as bibliotecas padrões, tá? Qual é o comando que você passa? Você passa standard lib. Lib de libraries, né? Bibliotecas. Então aqui funciona. Vamos criar aqui já, criar a int main, certo? A int main. Vamos já dar o returner 0 aqui dela. Esse returner aqui é interessante, tá? O programa funciona sem sim, funciona. Inclusive eu estava até comentando isso com meu colega esse final de semana que passou. É bem interessante o porquê que tem que ter o returner. Por que não é obrigatório, mas é uma boa prática ter o returner 0, tá? Depois dê uma pesquisada aí, é bem interessante. Mas enfim, vamos focar aqui no tema do vídeo aqui, que é escopo de variável, tá? Vamos criar uma variável aqui, ó, int x. Eu acabei de declarar uma variável, né? Na verdade eu declarei exatamente isso, eu declarei a variável e agora eu vou inicializar a variável, tudo na mesma linha, tá? Eu vou inicializar ela como 4. Há duas formas de fazer isso, não sei qual é o nível que você tá, mas para estar vendo um vídeo de escopo, provavelmente é o nível mais iniciante. Então, isso aqui é declarar uma variável, tá? Ou seja, você declarou que existe um inteiro que o nome será x. Isso aqui é você inicializar uma variável. Tu está dizendo que o x que você criou na linha de cima, agora ele vale 4. Uma fórmula resumida de fazer isso aqui, tá? Uma fórmula resumida de fazer isso aqui é fazendo dessa forma aqui, ó. Int x, ou seja, eu acabei de inicializar ela, né, de declarar ela, e igual a 4 eu acabei de inicializar a variável, tá? Inicializar com valor. Beleza. E vamos criar dois métodos, não. Vamos colocar dois printfs aqui, de maneira bem simples, tá? Já vamos ponto e vírgula aqui. E eu vou colocar aqui, ó, o valor. Deixa eu até colocar maiúsculo aqui para a gente saber do que se trata. Dx é 2 pontos. No C eu preciso passar um marcador de onde eu quero o dado. Então o dado vai aparecer nessa linha. Como é um inteiro, eu vou chamar o marcador decimal. Pular uma linha. E agora a variável que ele vai referenciar, quem vai referenciar? Esse marcador aqui, tá? Esse marcador ele será referente à variável x. Então, ou seja, aqui é para eu ver o valor de x é 4. É isso que é para eu ver nessa linha, tá? E eu vou dar um printf mais 1. E agora eu quero ver outra coisa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o endereço. Agora é outra coisa. O endereço de x é... Agora o marcador é diferente, porque eu estou chamando um tipo de dado diferente, é um dado em hexadecimal, tá? Aí eu uso o marcador P. Vou pular duas linhas e a variável que eu quero me referenciar é a mesma, ainda é o x.
No entanto, tá? O que eu não quero saber o valor de x, quanto x tem com ele. Eu quero saber o endereço de x. Para isso é necessária a adição de mais um marcador. Pela esquerda de x, você vai adicionar o e comercial. Esse símbolo aqui que está selecionado, tá? Você seleciona ele ali. Deixa eu dar um espaço aqui só para ficar padrão. E agora a gente vai executar esse programa. Executando o programa, ele rodou, tá? Tá aqui embaixo o resultado. O que ele mostrou? Que o valor de x é 4, zero novidades, é o que a gente esperava. Mas isso aqui talvez é algo novo para muita gente. Eu acabei de puxar o endereço de memória dele, tá? O endereço de memória de x é 0x7ff C e por aí vai, tá? Mas o que acontece aqui, ó? O 0x, esses dois primeiros dígitos aqui, é só uma referência de que o número que está vindo a seguir, depois dessa marcação, é um número em hexadecimal, ou seja, o endereço de memória é esse bloco aqui, tá? Ele foi alocado nesse endereço. Vamos fazer um teste? Se eu rodar o programa de novo, será que eu coloco no mesmo lugar de memória? Que é o final AAA444. Vamos sair do programa, vamos dar um exit aqui e vou rodar ele de novo. Ó, perceba que ele já foi para um endereço de memória diferente do anterior, tá? Ou seja, o compilador rodou, o computador buscou memórias disponíveis para alocar esse x em outro lugar. E assim, de fato, ele foi feito, né? Ele foi alocado em um endereço diferente da primeira execução. Mas ainda não é a parte que eu acho interessante, tá? Isso aqui é algo que é assim que funciona. Mas o legal é quando a gente fala de escopo de variável, tá? Vamos dar um exemplo de escopo de variável aqui. De que maneira? Nós vamos criar um novo método, que é imprimir, tá? Esse imprimir, ele é um método void, ele não vai dar retorno, não quero voltar nada dele. E a única coisa que eu quero fazer é aqui, ó. Na verdade, não vou nem escrever, eu vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, certo? Só que perceba alguma coisa interessante aqui. Deixa eu sair dessa tela. Perceba que o próprio VS Code ele já me sinalizou um erro aqui, ó. Pode ver que o X está em vermelho aqui, ó. O identificador X não está definido. O que ele está dizendo? Que eu não declarei X. Ele está declarado aqui dentro, tá? Isso aqui, toda vez que eu abro as chaves e fecho as chaves, eu tenho um escopo. Pode ver que é por essa linha, tá? Isso é o que a gente enxerga. O que o computador faz é um pouquinho diferente, tá? Isso aqui é o escopo, é o que eu enxergo. O X foi declarado aqui dentro, ele tem valor aqui dentro. Como ele está nesse escopo, ele não está sendo passado para cá. Então, eu preciso enviar esse X para a minha função imprimir. Como é que eu vou fazer isso? De maneira muito simples. Eu vou chamar a função imprimir. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o que eu quero mandar para ela, X. Certo? Então, eu estou passando X para ela. Só que ainda não resolveu o meu problema. Perceba que o X ainda está marcado como não identificado. Por quê? Porque você concorda que se eu envio algo para alguém, alguém tem que receber. Então, sim, eu enviei algo, mas esse alguém, o imprimir, ele não recebeu. Como é que eu marco que ele tem que receber? Eu venho ali dentro dos parênteses dele e digo duas coisas. Primeiro, o tipo do que você vai receber vai ser um tipo inteiro e o nome vai ser X. Poderia ser Z, qualquer nome, tá? Eu só estou usando X para manter o raciocínio alinhado. E agora a gente vai visualizar o que acontece isso aqui. Eu vou colocar mais um printf aqui para ficar marcado algo muito interessante, para a gente saber no momento de visualizar a tela onde estamos, tá? Aqui dentro eu vou colocar dentro da função. Aqui não pode ser maiúsculo. Isso aí. Dentro da função. Espera aí que eu só não sei porque que deu esse pau aqui. Foi provavelmente porque eu errei a marcação do /n e deu pau. Espera aí que eu vou precisar reescrever essa linha aqui. Não tem problema. Dentro da função /n. Deixa eu excluir essa linha aqui. Fechou. Se eu rodar o programa, a gente vai ver alguma coisa interessante aqui já, tá?
Acabei de rodar ele ali. Então perceba que o valor de x ainda é 4. Beleza, é realmente o que a gente esperava, tá? O endereço de x no main, nesse escopo, e agora você vai entender que escopo faz muito sentido e por que que uma variável fora do escopo ela não é enxergada por outro escopo, tá? Perceba que o endereço de variável nesse escopo é esse endereço aqui, certo? Então o que acontece? Quando o compilador passou pelo main, ele criou um local em memória para poder alocar os dados necessários, tá? Esse local foi definido por esse endereço aqui. Quando eu mando x para dentro da função, quando eu chamo imprimir e passo x, o meu programa ele vem aqui para cima e ele vai executar isso aqui, ó. Primeiro printf dentro da função, e a gente vê que isso foi executado porque aparece isso escrito aqui dentro da função. O valor de x é 4, beleza, porque x foi copiado para lá, então o dado dele permanece íntegro, que na maioria das vezes na programação o que interessa para nós é o dado, é o valor da variável e não propriamente o endereço da variável. Mas para entender escopo é legal o entendimento de endereço de variável também. E quando essa variável foi copiada, perceba que o endereço de memória dela mudou. Eu tenho outro endereço que não tem nada a ver com o primeiro endereço. Perceba só como é interessante isso aqui, porque isso aqui mostra como que o computador está organizado. Ou seja, quando você roda o main, ele executa em um bloco de memória. Quando você cria uma função imprimir e você passa dado para ela, essa função ela é instanciada em um bloco ao lado, um bloco adjacente, enfim, não tem como a gente saber exatamente a posição desse bloco de memória. É lógico pensar que seja um bloco ao lado, mas não é verdade, tá? O compilador vai ver ali a disponibilidade de memória, pode ser que seja um bloco ao lado, pode ser que seja um bloco muito para frente da memória. Mas geralmente ele vai procurar um bloco ao lado, tá? A regra é essa. E aí o que ele faz? Criando esse bloco ao lado, eu tenho o bloco do main, o bloco da minha função imprimir. Dados daqui foram copiados para cá, tá? E a gente percebe que essa cópia foi feita no momento em que eu digo, olha, manda x, então, ou seja, eu passei x para ele, isso foi copiado. E a prova de que isso foi copiado foi que quando eu tiro desse bloco e mando para esses dois blocos têm endereços distintos. E a gente percebe isso quando a gente pede para ver o endereço que x está salvo no momento da execução. E são endereços diferentes, provando que o primeiro bloco não está no mesmo endereço. Provando outra coisa que é interessante agora, que tudo fez sentido. Quando eu falo de escopo de variável, escopo nada mais é do que eu estou em uma parte da memória e agora eu fui copiada para outra. Então, escopo de variável para quando a gente está programando é o bloco de chaves. Eu tenho escopo global e escopo local, né? Então, tudo que está aqui dentro desse bloco de chaves, ele tem validade local para esse ambiente. Por isso que eu precisei mandar x para lá, para que o x seja válido dentro desse outro ambiente. Tanto é que o escopo ele é marcado por essa linha aqui do lado no VS Code, tá? Dependendo da sua ideia, ele vai marcar de uma forma diferente, mas geralmente é a mesma coisa, tá? Só que perceba o seguinte, isso é o que a gente vê. Na prática, o que o computador está fazendo é usando a memória do computador. Ele está usando a memória RAM para fazer isso. Ou seja, quando você cria a main, ele cria o primeiro bloco. Quando você passou pelo imprimir, ele já cria outro bloco e copia dados de x para lá. Na prática, escopo de variável é isso. É você copiar uma variável, preservando o dado e alterando o endereço. Fechou, gente? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda uma mensagem ali no WhatsApp, quem tiver ali, que no que eu puder ajudar, pode ter certeza que eu ajudo. Fechou, galera? Bom dia, tudo de bom. Espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, volta, assiste de novo. Se ainda assim não entendeu, deixa comentário, manda dúvida ali que a gente vai ajudar no que for possível. Valeu, galera. Bom dia para todo mundo.